Nosso devocional de hoje, 1 Reis, capítulo 14, a ruína da casa de Jeroboão. Observamos então em destaque ao verso 2, a indignação do Senhor e a sua ira, no qual é predita então a ruína, aqui pelo profeta Aías, a casa de Jeroboão. No verso 2 diz assim: E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Observe que Jeroboão havia sido eleito a rei, sido ungido a rei aqui de Israel. Após então o Senhor declarar a sua ira contra Salomão, que havia pervertido o seu coração e assim levado também a outros, dos povos de Israel, também a se desviarem da adoração verdadeira e sincera ao Senhor, entregando um culto pagão e adoração a outros deuses pagãos, que não provinham e nem pertenciam ao Senhor. E aqui nós observamos que é uma sequência de idolatrias e uma sequência de sacrifícios e rituais que não provinham, não agradavam e não glorificavam o nome do Senhor. Só que agora Jeroboão, vendo aqui o seu filho que adoece, Abias, que era filho de Jeroboão, então ele sente a dor de quem está perdendo, algo que lhe é precioso, o seu filho. Porém, ele pede para que a mulher fosse até o profeta, que já estava avançado em idade e não enxergava, de modo que ela se disfarçasse para enganá-lo. Pois bem, é destacado que mesmo que ela estivesse disfarçada, o profeta a reconheceu, sem que necessariamente ela precisasse falar ou alguém denunciar quem ela era. Até porque aqui é destacado que ela foi de modo para enganar o profeta. E observamos então no verso 4 que diz: E a mulher de Jeroboão assim fez e se levantou e foi a Siló. E entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse, e aqui o porém o Senhor disse é o Senhor revelou ao profeta: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela fingirá ser outra. Apesar do profeta já estar avançado de idade ou não enxergar, independente disso, ele tinha um relacionamento e intimidade com o Senhor, no sentido que o Senhor o revelara que a mulher ali estava e quais eram suas intenções. Porém, assim também, da mesma forma que ela foi para enganar e saber o que sucederia do seu filho, o Senhor então revela a sua indignação à casa de Jeroboão, assim como a sequência da sucessão do reino de Davi, que diz: E rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, e tu não fostes como o meu servo, Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. O Senhor estava falando assim: eu te dei um reino, porém você se desviou. Eu te entreguei riquezas, mas você entregou a outros. Ou seja, aqui Jeroboão havia sido levantado por Deus. Só que além de fazer o que era certo e correto, se desviou do caminho do Senhor, se entregando aos seus próprios deleitos e vontades e aos seus deuses estranhos. E observamos então qual o Senhor se indigna, porque era como se o Senhor estivesse falando assim: não deixei lhe faltar nada, mas a mim você não entregou uma adoração sincera, apenas recebi ingratidão. E observamos que o Senhor também revela a sua indignação à casa de Davi. E aqui o profeta então prediz a ruína do reino de Jeroboão, de modo que o seu filho morreria e o povo prantearia a morte do menino. E após isto, observamos que Jeroboão reina então 22 anos e também Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Porém, ambos os reinos estavam divididos e entregues à corrupção espiritual, moral e política, bem como também à adoração. Judá era mau aos olhos do Senhor, e com seus pecados que cometeram, provocaram a zelos mais do que todos seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altas estátuas e imagens de Azera sobre o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. O povo se entregava então a todo tipo de abominação, de entrega vazia, de rituais estranhos, e pior do que foi, aqueles que já haviam caído, eram aqueles que estavam se levantando. Então o Senhor estava indignado com este povo, porque por mais que eles recebessem ali do Senhor a sucessão de reinos e posições elevadas, eles não sabiam reconhecer o Deus que o havia levantado. Que possamos também refletir nesta mensagem e a quem nós temos entregado, o nosso culto diário, o nosso viver. Quando acordamos e nos levantamos, é a quem temos entregue o nosso coração. Será que estamos levantando, deuses estranhos? Estamos entregando o nosso viver a outras coisas a não ser ao Senhor? Que você possa ficar com essa palavra. Deus te abençoe.